Hi, sweetie. Dracarys. Hello, John. Goodbye, John. I am the father. Surprise, bitch. I bet you thought you'd seen the last of me. It's gonna be legendary. Olá pessoal, nós estamos aqui para o nosso primeiro Fan Kingdom Cast. Eu sou a Catarina, aqui com a Kenzie. Oi, gente. E com a Liana. Oi. E o nosso primeiro tema é fanfics. Então acho melhor a gente começar com um pouco da história das fanfics. O termo fanfic vem da palavra fanfiction, que significa ficção feita por fãs. Se popularizou na internet no final dos anos 90, mas existia muito antes do surgimento da web, na década de 70, com a publicação de histórias fanzines que eram tributos aos fãs da Jornada das Estrelas. No Brasil, começou com a publicação do primeiro filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Agora a gente vai falar sobre os diferentes tipos de fanfic que existem. Bom, tem o crossover, que é uma fanfic onde se misturam universos diferentes. Então, por exemplo, 2 séries, 2 livros, etc. Tem também Dark Fic, que é uma fanfic que tem bastante cenas depressivas, com atmosferas sombrias e tal. Tem também a Death Fic, que é onde o personagem principal da fanfic morre. Tem as fanfics Drabble, que é uma fanfic que tem até 100 palavras, ela é bastante vista nas redes sociais. O One Shot é uma fanfic que contém somente um capítulo. Short Fic é uma fanfic de poucos capítulos, cerca de 3 a 5 capítulos no máximo. Song Fic é quando segue acompanhada da letra de uma música escolhida pelo autor como trilha sonora. Long Fic, quando a história tem caminhos longos e muita história. Self-insertion, quando o autor se coloca na história. Universo alternativo, quando a fanfic se passa num mundo diferente da história original, mas com os mesmos personagens. Realidade alternativa, quando a história se passa no mesmo cenário que a história original, mas algum fato muda. What If? Essa fanfic explora a possibilidade da história tomar um rumo diferente. Um bom exemplo disso seria aquele episódio do Friends, que o que acontecesse se a vida deles fosse diferente, que é um episódio alternativo. Tem as Fanons, que são, no caso, fanfics criadas sobre ideias gerais que são aceitas por vários autores, uma coisa que a maioria dos fãs concorda que aconteceu, mas que realmente não aconteceu na história real. Originais são histórias com personagens próprios, ou seja, que o autor cria. E por último nós temos as fanfics interativas, que tem um plot, mas a pessoa que está lendo pode escolher quem são os personagens. Eu queria comentar agora sobre alguns termos que a gente encontra em algumas fanfics que a maioria das pessoas ou algumas pessoas não entendem. Você é um personagem original, ou você é um personagem fora da sua personalidade original na obra real. Temos canon, que são fatos que realmente aconteceram, que são escritos nas histórias, ou personagens que existem, que tem na história, e assim, tudo que é verdadeiro da obra que foi transposta para fanfic. E o POV, que seria o ponto de vista, é o ponto de vista de algum personagem na história. Alguns sites famosos que hospedam fanfics. Acho que o mais famoso de todos, e que todo mundo conhece, é o Fanfiction.net, que é bem popularizado, né? E ele tem várias línguas, assim, então ele é bem abrangente mesmo. Vários fandoms, várias línguas, ele é bem legal. Tem regras, betas, tem uma comunidade com bastante apoio, assim, para leitores e escritores de fanfic. Eu acho que após ela é o Nayá. O Nayá é bem conhecido mesmo. É um dos maiores. O Nayá, ele é um site brasileiro, né? O Fanfiction.net, ele é internacional, ele pra todos os países e tal, maioria, né? O Nayá, ele é especificamente brasileiro, mas ele também é bem organizado, tem bastante, bem legal. Tem várias categorias lá. Várias também. Categorias, vários fandoms e fanfics bem legais. Tem o AO3, que também é bem conhecido, que ele também é bem legal. Ele é um projeto que tá em andamento ainda, né? Tem fanfics bem interessantes também. Ele peca um pouco na organização, eu acho, assim, mas como ele é um projeto ainda em andamento, ainda temos esperanças que melhore, assim, sabe? Porque ele não é separado por categorias, entendeu? Tu vai subir. Mas ele tem a questão do mesmo do Fanfiction.net de mandar e-mail quando tu... Isso é bem útil. Quando atualiza uma fanfic, isso é bem legal. Mas daí o que eu sinto falta mesmo é a questão das categorias, que eles não me percam. O que eu faço? Eu faço pastas, entendeu? Fanfic pelo fandom no pastas de favoritos e vou colocando as fanfics ali. Tem o Anime Spirit, que a Liana vai falar um pouco. O Anime Spirit tem um monte de fanfics lá sobre animes, a maioria.
mas teve uma época que o Nayá impôs uma regra que não podia ter fanfics que usassem pessoas reais, como de bandas, atores, por exemplo. E essas fanfics migraram todas pro Anime Spirit. Uma coisa que eu queria perguntar, eu nunca usei esse site, ele tem várias linguagens também ou é só brasileiro, assim? Pelo que eu vi, tinha só brasileiras. Só brasileira? Uhum. Um ponto que eu deixei de falar é que o AO3 também ele tem diversas linguagens, que eu saiba, assim. Também é bem interessante. E a gente também tem alguns sites específicos. Um exemplo que eu conheço é o Floreios e Borrões, que eles têm fanfics só do Harry Potter, por exemplo. São fanfics que só atendem somente a um fandom em um site específico. Tem bastante na internet também. Outra coisa que a gente pode falar é das redes sociais, né? O Orkut tinha bastante fanfics nele, né? Em comunidades e tal. Eu muito li também fanfics no Orkut. Tinham comunidades próprias pra fanfics e também tinham comunidades que não eram próprias, mas as pessoas utilizavam pra postar fanfics. Agora o Orkut acabou. Na época as pessoas chamavam de webséries, coisas assim, não chamavam de fanfic ainda. Pelo menos não no Orkut, né? O termo no fanfic não era popularizado ainda, né? Não. Foi muito tempo atrás, né, gente? Sim. Agora que acabou. Eu não sei de nada se tem no Facebook, mas talvez pode ter. E um lugar que eu vejo bastante fanfics é no Tumblr. No Instagram também tem contas próprias com fanfics. No Tumblr tem bastante dables, né? E uma coisa legal que acontece no Tumblr são autores, né, que falam que escrevem fanfics e eles são abertos a requests. Então as pessoas podem lá mandar uma mensagem e dizer, eu quero ver uma dable sobre isso. E daí o autor ele escreve. É bem legal essa interação e bastantes ideias rolam assim no Tumblr. É bem legal. Sobre essa questão dos requests eu acho bem legal, porque eu, por exemplo, eu tenho várias ideias, mas eu não consigo escrever uma história, entendeu? Eu tenho a ideia, eu não consigo pensar no final, nem no desenvolvimento. Então eu às vezes faço um acordo com autores que eu tenho em contato, por exemplo, eu mando a minha ideia pra eles por mensagem e de vez em quando eles escrevem. Tem algumas fanfics que foram escritas em ideias que eu dei pra alguns autores. Isso é bem legal, né? Isso é interessante. Várias pessoas podia ter mais disso na internet. Sim, porque tem pessoas que não sabem escrever ou não conseguem escrever, como tu mesmo disse, e aí acabam recorrendo a isso pra ver o final ou a história como ela quer. Pelo ponto de vista dela. Eles imaginam alguma coisa, mas não conseguem botar em palavras. E o autor, no caso, põe em prática aquilo, que é bem difícil de escrever uma fanfic. Eu, pelo menos, acho. Acho muito válido isso. Sou muito fã desses autores que têm essa interação com os fãs deles e aceitam essas ideias, assim, sabe? É bem legal. Algo que está acontecendo cada vez mais agora são fanfics que viram livros e até filmes, né? Um dos exemplos mais famosos disso é 50 Tons de Cinza, da Erika Leonard James, 2011, que antigamente era uma fanfic do Crepúsculo. A Kenzie leu esse livro, quer comentar alguma coisa? Horrível. Não leiam. Eu também li e não leio. Ok. Não, mas é que o problema é assim, eu sou assim, quando eu começo a ler uma história, eu tenho que ler até o final. E agora, quando começou a lançar os filmes, eu quero ver todos os filmes. Eu já vi o primeiro e eu vou ver todos. Ver todos pra criticar cada um. Pra criticar, pra ver os pontos fortes e fracos, que, na minha opinião, tem mais pontos fracos. Os pontos fracos e pontos fracos? É que eu diria que tem mais pontos fracos mesmo, que a história é meio fraca. Digamos que é uma história meio machista, na qual a mulher é completamente submissa do homem. Não só na forma, no quesito sexual, assim, que eu acho que isso cada um faz o que é da vida, mas no quesito, na vida dela mesmo, sabe, pessoal, até de emprego e tudo, ela faz o que ele manda. Eu não acho que seja algo legal, ou um exemplo para as novas gerações, pra quem tá lendo, sabe, tá com 18 anos agora, sabe. Eu li o início e eu parei, acho que não cheguei até o final, eu também achei isso. Eu achei que não tinha muita história, assim, era mais aquela coisa. Não tem história. Mas eu acho válido, assim, não pela questão dos 50 Tons de Cinza, que é um livro bem polêmico, muita gente gosta, muita gente não gosta. Mas a questão do fato de uma fanfic virar livro e ficar famosa. Isso eu acho legal e eu acho que muitas fanfics têm muito potencial, tem muita gente que escreve, que tem muito talento, que podia fazer as suas histórias originais, mas muitas vezes as pessoas têm medo, ou, né... que não seja bem visto. Que não seja bem visto, que não seja bem recebido. Não tem vergonha de publicar. A fanfic é uma forma dessas pessoas se expressarem, e quando a fanfic deles vira livro, elas trocam os personagens pra uma história original mesmo, acho que é legal, entendeu? Acho que é uma coisa bem legal que anda acontecendo. Apesar de 50 Cinza não ser tão bom. É que eu acho que antes das fanfics era algo meio limitado se tornar um escritor. Era difícil, difícil, tinha que ficar correndo atrás das produtoras e, sabe, ficar mandando teus livros. E muitas vezes elas não aceitavam, porque elas queriam pessoas que já estavam, né, digamos, nesse caminho. Ou
Na verdade, que no Brasil não é muito valorizado também. Isso é mais eles sempre valorizam mais os livros do exterior, Estrangeiro, né? Então, eu acho que a fanfic é uma boa forma de começar. Então, fanfic as pessoas podem utilizar isso como um hobby, escrever como um Sim, hobby. é um hobby as pessoas que escrevem, é um hobby as pessoas que leem, né? Às vezes não querem se comprometer com um livro, que às vezes é muitas páginas, a pessoa não tem tempo. Então uma fanfic é uma coisa que tu vai acompanhando quando tu pode, tem atualizações de tempo em tempo. E é uma história fácil pra te se divertir mesmo, E de é algo que tu igual queira. quando, por exemplo, tu não gostou do final de uma série ou de um livro, na fanfic tem uma outra alternativa, um outro final que pode ser melhor pra E alguns. também tem esse quesito, né? De, tipo, às vezes tu vê a história real, sabe? Então, tu tá vendo uma série, acompanhando, e não tá sendo o que tu quer. Tu começou a acompanhar achando que ia ser aquilo, mas não é. Aí, olha na fanfic, tu tem contato direto com aquela pessoa que tá escrevendo a fanfic. E às vezes, quando é um grande número de pessoas que se juntam, assim, e não gostam de como tá indo a fanfic, as pessoas acabam meio que trocando, né? Os escritores acabam optando por ter mais acesso ao escritor, sabe? Ele consegue modificar a história conforme os leitores gostam. Não, e eles são bem mais abertos, né? Sim, Pra a sugestões e tal. Que é difícil, assim, tu chegar num escritor, vamos dizer, do exterior, ou até brasileiro mesmo, e falar assim pra ele, eu acho que não tá tomando um rumo muito legal a tua história, porque provavelmente ele não vai dar bola pra aquilo, vai ter 1000 pessoas que vão gostar, entendeu? Vai ter 1000 que não vão gostar, vai ter 1000 que não vão gostar, mas ele vai seguir por onde ele quer. Fanfic as pessoas valorizam mais a opinião dos outros. As pessoas têm gostos muito específicos, né? E nas fanfics a gente pode expressar isso, Dá né? pra agradar todos, né? Agradar todo mundo. Tem chips muito loucas que tem fanfics, né, gente? Tipo do Faustão e da Selena agora. Meu Deus! Que nem Teen Wolf, que tem muita gente que shippa o Derek e o Styles. Tem gente que shippa o Derek e Scott. Nada contra as pessoas podem É, shippar o que quiserem. quiserem. Eu tenho umas chips muito loucas, inexplicáveis também. Já vi também fanfics de Sobrenatural que fazem casal do Jim e do Sean, eles são irmãos da série. Legal. Eu, por exemplo, eu chego um ponto, eu sou bem fã de fanfic, assim, não chega a ser um vício. E chega um ponto que eu esqueço o que realmente aconteceu, o que eu li numa fanfic, sabe? Fica confuso na minha mente. Essa cena aconteceu mesmo na série ou eu li alguma fanfic? Mas então, né, a gente saiu do tópico um pouco, vamos voltar. Um fato que a maioria das pessoas desconhece é que a grande saga de sucesso da Cassandra Clare Shadowhunters começou como uma fanfic do Harry Potter, Draco Chronicles, que pode ser encontrada na internet, caso vocês tenham interesse. Achei bem legal, bem interessante, eu não sabia disso. É bem famosa essa saga. Eu li o primeiro livro, gostei bastante. A Candice viu o filme, eu vi também. É legalzinho o filme. É uma série de livros tão grande que acabou virando, além de filme, série de TV que tem na Netflix. Eu gostei bastante da série, eu assisti toda a primeira temporada, eu achei melhor que o filme, assim, respeita mais os livros. E achei bem legal, bem interessante. Bom, eu imagino que os livros devem ser bem melhor do que Com a certeza. série, o livro, eu não li, então eu imagino que eu já vi o filme, eu gostei, imagino o livro, então. Eu gostei também dos filmes, mas eu achei a série mais legal, assim. E é regra, né, que todos os livros geralmente são melhores que os filmes. Algumas exceções, que nem The Vampire Diaries, a série era melhor que os livros até cagarem. Era, agora eu acho que eu prefiro os livros. The Vampire Diaries foi uma coisa interessante, porque chegou um ponto que eu, na minha opinião, claro, os fãs podem discordar, podem gostar, eu achei que chegou um ponto que os livros se perderam. E interessante que chegou um ponto que a série se perdeu também, né, gente? Então foi uma coisa... A série acabou tomando o mesmo rumo dos livros. Se perdeu. E parece que falta história, não sei, é minha opinião, né? Parece que falta história. Tem algumas coisas que não ficam bem explicadas. Eu acho que eles se perderam total, que eles estão contradizendo a própria mitologia que eles criaram. Eles estão desrespeitando a mitologia. Porque As regras. Então tá, não vamos chegar nesse assunto, né? Vamos continuar. Mas então, Shadowhunters costumava ser uma fanfic de Harry Potter. E hoje em dia é esse sucesso total. Eu não consigo ver nenhuma semelhança com Harry Potter e Shadowhunters. Mas Eu tudo também bem. não. Nem eu. Mas uma prova como a autora, ela era super criativa e ela, né, criou uma história totalmente original, né? Só utilizando os personagens do Harry Potter. Muito legal. Eu não li ainda, não sei, né, mas muito legal mesmo. Outro livro que eu vi que é bastante famoso, eu pessoalmente nunca li nem a fanfic nem o livro, é Sábado à Noite, Baby Dwight. Não sei se é assim que fala, gente, desculpa. Então, Sábado à Noite era uma fanfic com a banda McFly.
e diversos trechos do livro é possível identificar referências à banda. Interessante. E isso também tem aqui o Cretino Irresistível, da Christine. Isso é um livro, não é? É um livro meio 50 tons de cinza, eu já acho. ouvi falar. Também tem aqui o Cretino Irresistível, da Christina Lauren, que era uma fanfic do Crepúsculo. O Crepúsculo inspirou bastante fanfic, né, gente? Pois é, ainda mais pornô, né? Pois é. Principalmente. As pessoas se soltaram com essa série. É, porque eu acho que o filme ele não mostra muita coisa e Crepúsculo tem um público bastante adulto. Por mais que seja voltado mais aos jovens, é um público mais adulto e as pessoas querem ver o que não tinha no Crepúsculo. Então elas acabam fazendo uma fanfic sobre isso. Pra suprir essa necessidade que não teve no filme, né? Sim. Era muito certinho. Ou no livro também, né? Ou no livro também. Eu acho que o Crepúsculo, já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar um pouco, né? Bastante famoso, eu li todos os livros. Me envergonho disso. Eu li 3. Então acho válido. A gente tava numa parte da vida, eu li. E no caso do Crepúsculo, o que eu notei é que eu não dava a mínima pra Bella e pro Edward, tipo, romance dele, sabe? O que eu gostava no Crepúsculo era o universo. As lutas eram legais. Os lobisomens, a mitologia dele, eu achava legal. Eu adorava a parte dos lobisomens, acho que a maior parte que eu li era por causa disso. E eu queria ter visto muito mais aquele universo dos lobos, sabe? Esses dias eu li uma curiosidade sobre o Crepúsculo, que a Stephanie Meyer tirou a ideia de um sonho que ela teve, que ela viu um menino e uma menina num jardim e o menino brilhava, e daí ela pensou esse menino era um vampiro. E no início eles não tinham nomes, Edward e Bella, ela chamava o Edward de ele e a Bella de ela. Pois é, né? Muitas fanfics e até livros surgem assim do nada pras pessoas, né? Normalmente às vezes tu tem uma parada pensando na vida e tu começa a pensar, se escrevesse uma história sobre isso. Criar uma história na cabeça. Uma história que alguém te conta e tu começa a fazer, mas se a pessoa tivesse feito isso e aquilo, sabe? E às vezes tu pensa em criar, principalmente séries originais no caso, né? Fanfics mais originais. Eu acho que vem mais disso do que as outras, porque normalmente quando tu já vê um filme ou uma série, tu já pensa que tu quer que seja daquela forma, mas não é, entendeu? Então eu acho que acaba sendo o motivo disso, mas as originais, principalmente, eu acho que às vezes a gente escuta as pessoas falarem alguma coisa, conta histórias. Se eu não me engano, a J.K. Rowling falou que ela teve a ideia pro Harry Potter quando ela tava no metrô. Andando de trem. E é uma das maiores séries de mais sucesso hoje em dia, né? Antigamente, sei lá, faz um tempo. Acho que ainda faz bastante sucesso. Pelo que eu vejo, sim. Então tá, esses foram os fanfics que viraram livros. Eu acho que pode até ter mais, mas eu não achei nada, né? Esses são os mais famosos, eu acredito. Se alguém quiser adicionar algum que tenha lido ou conhece, pode comentar ou falar depois pra gente, né? Nos e-mails que a gente vai citar. Pode comentar. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Agora que a gente já terminou de falar das fanfics em si, vamos falar um pouco sobre nossas experiências com as fanfics. Bom, no meu caso, eu lembro muito bem disso. Eu era uma fã há muito tempo atrás. Eu acho que eu tinha o quê? 11 anos? Não tenho a idade ao certo, mas eu era bem nova. Eu era uma fã alucinada daquelas completamente obsessivas de Harry Potter. Eu tinha visto todos os filmes mais de uma vez, a ponto de saber todas as falas. Eu já tinha lido todos os livros, do cabo a rabo, lido todas as teorias, entrevistas, bem coisa de fã louco, assim, sabe? E eu tava na internet buscando mais conteúdo, porque nunca era o suficiente. E eu me deparei com uma fanfic de Harry Potter. Eu abri e li, e eu não sabia o que era fanfic, não tinha nenhuma ideia de que existia e qual era o conceito. Eu lembro que eu li e eu fiquei em desespero. Como assim? Da onde veio essa cena? Eu nunca vi essa cena. Da onde veio? Como pode ter um conteúdo de Harry Potter que eu não consumi ainda? Então até eu descobri que era uma fanfic e tal, né? Demorou um pouco e daí eu entendi, né? E eu fiquei fascinada. Porque em todas as coisas que eu leio, que eu vejo, sempre tem alguma coisa que eu queria que fosse diferente. Ou alguma coisa que eu queria que acontecesse com aqueles personagens e que a gente nunca vai ver nas séries e nos filmes, nos livros, né? Então, a partir dali, eu virei uma fã viciada de fanfics. Eu achei a ideia fantástica, muito, muito legal mesmo, e eu comecei a ler com o Harry Potter. As primeiras fanfics que eu li foram de Harry Potter. Ou eu não tenho noção de qual foi a primeira fanfic, ou eu nem lembro qual foi essa primeira que eu li que causou esse choque cultural em mim. Não lembro mesmo.
Mas uma das grandes primeiras, assim, desse período foi uma fanfic do... Naquela época, eu lia bastante fanfic do Harry e da Gina, que era meu chip. Aliás, Harry Potter eu tive vários chips, então foi o meu chip por um tempo, virou canon, né? Mas eu tive vários outros também, até com Gina e Harry com outras pessoas. Aliás, o meu primeiro chip Harry Potter foi Harry e Hermione, mas eu tive que superar isso porque, né, não rolou. Esses dias eu li uma curiosidade até que a autora disse que se arrependeu que poderia ter colocado Hermione com Harry Potter. Sim, viu? Esse era o meu chip, era a minha o top e eu estava certa. A autora que errou. Mas daí eu tive que... naquela época eu era bem mais permissiva com esse negócio do chip, porque eu superei rápido e eu aceitei Harry e Gina. Hoje em dia eu não sou assim, gente. Então, a primeira fanfic que eu li, uma das primeiras, foi Força de um Desejo. A autora era Miki e ela foi lançada em 2006. Que era uma fanfic meio dramática, assim. Acho que ela era até passando um pouco da minha idade na questão do drama, assim, sabe? Que ela tinha perdido o filho do Harry e eles estavam brigados, e depois eles se encontram porque eles têm que fazer uma missão juntos e daí se resolvem. Ela queria engravidar e queria de qualquer cara, assim, ela só queria ficar grávida, assim. E daí eu lembro que eu li, eu acho que gostei bastante. E daí naquela época, tudo que eu li eu tinha que mostrar pra minha tia, assim, sabe? Eu tenho uma tia que a gente é bem ligada e eu tinha que mostrar pra ela. Só que a fanfic tinha umas partes além da minha idade, nada muito extremo, não penso em besteira, quente. Eu era uma criança na época, mas eram coisas bem bobas mesmo, mas pra minha idade eu achava E daí eu copiei ela pro Word e eu editei, porque eu não queria mostrar pra minha tia que eu tava lendo aquilo, sabe? Pra me mostrar pra ela e não mostrar que eu estava lendo coisas, né, avançadas. Mas aí foi isso, essa foi uma das primeiras que eu li. Seguindo logo depois foi também Harry e Gina. Essa fanfic me marcou. Até hoje, quando fala de fanfic, eu lembro dela. Porque ela era uma fanfic, assim, long fic. Eram vários capítulos, parecia um livro, assim. E era uma história muito, muito bem desenvolvida, sabe? Que era Não Esqueça o Nosso Amor, da Karen 13, também lançada em 2006, do Harry Potter. Que eu vou ler aqui a sinopse mais ou menos, que era após um ataque de comensais da morte, o Harry é atingido enquanto tentava salvar a Gina e ele perde a memória. Só que era bem naquela parte, acho que do livro 7 não, do 6, do Enigma do Príncipe. E todo mundo sabia, Voldemort tinha voltado. Ninguém podia saber que o Harry tinha perdido a memória. Era uma época assim que os comensais da morte estavam dominando. E se ele soubesse que ele tinha perdido a memória, seria uma fraqueza e ele não podia demonstrar isso. Então eles tinham que ficar fingindo que eles não tinham perdido a memória. Então ele tinha que aprender a ser ele de novo e ela tinha que ensinar ele, assim, sabe? Era bem engraçado essas partes. Então era uma fanfic bem legal. A gente vai deixar os links aí depois na descrição, caso vocês tenham interesse em ver alguma dessas fanfics que eu citei. As duas são brasileiras, porque naquela época eu não sabia ler ou falar ou nada em inglês. Então, mas hoje em dia tem Google Tradutor pra isso, caso alguém queira ler e não seja na linguagem que eles sabem. Eu cheguei a escrever duas fanfics. Uma em 2011, eu acho, e outra em 2012. A primeira foi bem quando eu comecei a ver séries, assim, que eu tive essa vontade de escrever. E eu escrevi 2 crossovers, porque na minha cabeça, sempre que eu gosto muito de algumas séries, eu tenho que ver aqueles personagens interagindo entre si, assim. Então as duas primeiras séries que eu comecei a ver foi Buffy e The Vampire Diaries. Então eu fiz uma fanfic Ascensão de Lua Nova, que juntava esses dois universos e alguns personagens que eu gostava de Crepúsculo. No caso era só o Jacob e o Carlisle. Muitos personagens. Muitos personagens. Não, eu gosto demais, mas esses é que eu incluí na fanfic. E outra fanfic é Blood Ties, que juntava Supernatural e The Vampire Diaries. Que o Sam e o Dean vão caçar em Mystic Falls os personagens de The Vampire Diaries. E eles se encontram lá e interagem entre si. Essa é a que tem mais capítulos. Acho que a primeira eu não cheguei a 4 capítulos e a outra tem mais, assim. Mas é que assim, sempre que eu escrevo, elas não... Gente, se vocês lerem, elas também estão escritas em brasileiro, né? Naquela época eu também não sabia nada de inglês. Não foram terminadas e nunca serão. Porque eu nunca pensei no final pra elas, eu só tive ideia. Então fica a dica.
Não se apegue. Não se apeguem. Se bem que ninguém leu aquele negócio, eu acho que tem tipo um comentário e 2 follows, porque era uma merda. Mas eu fiz junto, não fiz sozinha, eu fiz junto com a minha tia também, porque ela, tudo que eu fazia, a minha tia tinha que embarcar junto e a coitada tinha que seguir. Mas daí a gente fez juntas. Então tá. Agora eu queria dizer a gente fez um acordo aqui, as gurias, pra fazer tipo um top 5. Só deixar claro aqui que eu leio muito, mas muito. Eu tenho, assim, muitas fanfics que eu li, assim, sabe? E eu leio semanalmente, sabe? Tem fanfics que eu acompanho, eu procuro. E eu sou bem aficionada, assim. Então tem muitas fanfics. Então foi muito difícil fazer esse top 5. Eu podia fazer um top 10, um top 20. Mas então, o meu top 5 são quando eu penso em fanfic, eu lembro dessas. Agora vai começar a aparecer fanfics em inglês, porque eu finalmente consigo entender. Então aqui, em primeiro lugar, Accepting the Consequence from... Desculpe se eu tô falando errado. Twinkie 2. Essa autora, eu leio tudo que ela escreve, porque é muito bom. Ela escreve muito bem. E Accepting the Consequence foi uma fanfic que arruinou minha vida. Eu fiquei muito aficionada com esse negócio. Era assim, era um desespero total. Eu acordava 1, 2 da manhã pra, tipo, atualizar meu e-mail. Será que tem um capítulo novo? Será que tem um capítulo novo? E eu ficava nessa loucura o dia inteiro esperando um novo capítulo. E aquela história fazia gancho, se tu queria ver o que vai acontecer. Foi um desespero total. Fiquei totalmente aficionada. Eu não conseguia dormir. Muito legal. É uma fanfic de Green. É uma fanfic... todas as minhas fanfics são de chips, né? Porque eu sou uma shipper louca. Aliás, eu já falei aqui com as gurias, eu sou a descrição perfeita de uma fangirl. Tudo que fazem eu faço. Eu sou shipper, eu sou fã alucinada, tudo. Então, todas as minhas fanfics são de chips. Accepting the Consequence é Green com a minha top e única ship que eu vou shippar ever em Green, que é Nick e Adeline. Que a história, ela tem, no caso é uma saga de histórias. Tem uma antes dela que é Coming to Terms, que é quando eles se, começando lá, seguindo a sequência daquela temporada, eles se resolvem e ficam juntos. E a Accepting the Consequence, eles já estão juntos e daí tem uma ameaça do Black Claw vindo pra eles, assim, sabe? É bem legal a fanfic. Tem eles, o Kelly juntos e bem interessante. Se quiserem ler, se shippam, se vejam bem Green, vale a pena. E essa autora tem várias histórias pra quem shippa Madeline, e são todas muito boas, muito bem escritas. Então essa fanfic foi a que mais me deixou viciada. A segunda é I Dare You, from Shadow Song The Run. Essa fanfic é uma fanfic de Avengers. Eu tenho diversos chips em Avengers. Então eu shippava inicialmente Clintasha, o Clint com a Natasha. E essa fanfic é a Clintasha e mostra a parceria deles antes do Avengers, entendeu? Como eles se tornaram, eles já são parceiros e como várias missões que eles tiveram juntos. E é bem engraçado, assim, o Clint tá bem engraçado, a Natasha tá daquele jeito dela, né, de assassina, e é bem legal. Ela é uma long fic, tem mais de 150 e poucos capítulos, não terminada, infelizmente, a gente tá na espera até hoje. Ela é bem famosa, tem bastante gente que lê e pede pra ser continuada, e ela é bem legal, as missões deles, assim, a dinâmica deles juntos ficou muito legal. Eu shippo também Tasha. Com a Natasha. Eu sou bem permissiva com Avengers. Eu tenho multi-chips. Então tá. Em terceiro lugar, essa chip também foi uma que me marcou. A História de Nossas Vidas. Essa eu li há muito tempo. Do tempo que eu lia bastante Harry Potter, né? Harry Potter, no tempo que Harry Potter tava no auge. Da Mary Campbell. Ela é muito legal, essa fanfic. Porque ela é do Draco Pagina. Que eu também tipo Draco, como eu falei, múltiplos Harry Potter. E ela é legal porque ela é assim, ela pega todas as interações que eles tiveram no livro, que não significa nada, né? E ela constrói em cima disso, daquela cena, sabe? Ponto de vista da cena das interações que eles tiveram no livro, eles não são canon, né? Óbvio. E ela cria em cima disso com o ponto de vista das cenas e acrescentando o que aconteceu depois daquelas cenas. Então isso tornou a fanfic muito real, sabe?
ela se torna bem incrível. Isso realmente, sabe, eu podia estar lendo o livro e poderia ser isso, sabe? É bem legal. Também não terminada, eu acredito que essa aí é uma fanfic antiga, então nunca vai ser terminada. Mas ela é bem legal mesmo. Uma das fanfics que eu gostei bastante. Eu releio ela. Eu tenho isso de reler fanfics, vocês fazem isso? Não. Às vezes sim, eu reli uma que foi a minha favorita praticamente. Eu li toda ela. De tempos em tempos eu releio as fanfics que eu gosto, assim, eu deixo elas salvas e eu releio. E essa é uma fanfic que eu releio sempre. De tempos em tempos eu volto e leio. Eu tenho salvo ela num documento do Word aqui, caso um dia a autora escreva, eu preciso ter ela. Eu não consigo reler, porque ler... Quando eu já sei o que vai acontecer, eu não consigo ler. Ver um filme de novo eu consigo, mas ler não. Eu não tenho esse problema. E é uma das fanfics que realmente valeu a pena. Daí, em quarto lugar, How It All Began. É uma fanfic de Naruto da É uma fanfic de Naruto da Langadachi. Eu não vou conseguir falar isso, gente. Acho que é Langadachi. Langadachi. Não sei. Obrigada, Liana. Provavelmente tá errado, mas enfim. How It All Began é uma fanfic de Naruto que conta a história dos pais do Naruto. Como eles, quando eles eram crianças, a parte que eles se conheceram e como é que se desenvolveu o relacionamento deles. É muito, muito, muito bem escrita, muito legal mesmo, assim, a construção, o desenvolvimento dos personagens. Mostra cenas legais da batalha, do tempo da guerra lá que teve, né? E muito show mesmo. Eu leio muito fanfics de Naruto. E eu sou... A Naruto acho que é o fandom que eu sou mais multi-shipper. Tipo, eu shippo a Sakura com praticamente todo mundo. Ai. Pra comprovar o que eu falei anteriormente, a número 5, o quinto lugar, é A Bride from Konoha, que é uma fanfic da autora Dot86, que é uma fanfic que a Sakura, ela vai lá pra aldeia da areia, pra aldeia do Garra, e eles interagem e eles acabam se encontrando num casamento arranjado, assim, sabe? Que os superiores lá, os chefões, decidem que eles têm que se casar. E o Garra aceita e a Sakura não sabe de nada. E ela é bem aquela personalidade forte dela, sabe? De estressada, e é bem legal, bem engraçada. Bem interessante. E esse foi o meu top 5. Eu tenho muitas outras pra falar, porque eu acho que eu li mais de 1000 fanfics, sei lá, foram muitos. Então, mas agora vamos deixar pras outras pessoas. Fala aí, Kenzie, qual é a tua experiência com as fanfics? Eu conheci as fanfics na época de Orkut. Eu não sabia ainda desses sites, tinham sites próprios pra isso. Então, um belo dia eu era uma comunidade lá, qualquer, nem era de fanfic, não era de nada disso. Mas eu comecei a perceber, assim, entrar e ver nessa comunidade que tinham pessoas que escreviam fanfics nela. Mas na época eu não sabia o que era isso, chamavam de web. Aí eu comecei a ler algumas delas. A maioria era um pouco clichê, assim, não vou lembrar de nenhuma, basicamente. Mas eu lembro que a primeira que eu li foi de uma história que a escritora dizia ser real. Que ela era de BH. Aí ela contou que ela se mudou da cidade, mas ela deixou... Ela era pequena, ela era uma criança ainda. E tinha um guri que era apaixonado por ela. E ele deu pra ela um colar, daqueles que são 2 colares que tu quebra e cada um tocou uma parte, né? Que era escrito só você me completa. Aí passou os anos, ela mudou de cidade e tudo mais, eles nunca ficaram juntos. Aí até que a família dela decide voltar pra cidade de origem deles. E ela vai a uma festa da prima dela, que era de um colega da prima dela, da escola. E aí ela acaba encontrando um garoto lá e ele chama ela pra dançar e tudo mais. E aí nisso eles descobrem que eles já se conhecem, que eles ainda usam o mesmo colar. Só que acaba, não vou contar o final porque provavelmente não tem mais essa fanfic na internet em lugar nenhum, porque como acabou o Orkut, e ela era do Orkut, né, tenho certeza que não tem em nenhum lugar. Eles não acabam juntos, eles acabam virando aquela história, sabe, de desconhecidos que se conhecem muito bem. E eu também li outra fanfic que pra mim foi a que mais marcou, foi uma do Nayá, que eu tenho até hoje, que é o Meu Querido Cunhado. Que aí é sobre uma garota que ela vai pro verão, verão, ela vai pra praia com o pai dela. E lá ela conhece um garoto e tudo mais, ela se apaixona por ele. Quando ela volta pra casa, passa um tempo e tudo mais, eles nunca mais têm contato um com o outro, porque eles acabam brigando lá na praia, eu não lembro agora, não recordo o motivo. Mas aí ela volta pra casa e
passa um tempinho assim na fic e ela descobre que na verdade ele tá namorando com a irmã dela. E aí eles acabam conversando e tudo mais. Interrompendo a Kenzie um pouco, ela falou uma coisa interessante, a questão do Orkut terminar e não ter mais as fanfics, né? Hoje em dia uma coisa que acontece, eu vou fazer um pedido oficial aqui que é muito chato pros leitores, é quando tu lê uma fanfic, tu acompanha, se inscreve e tal, e depois eu, por exemplo, eu gosto de reler, né? Tu volta tempos depois, isso aconteceu várias vezes comigo, várias vezes mesmo. Tu volta tempos depois e não tem mais a fanfic, o autor excluiu. Isso acontece bastante. Ah, gente, isso é muito chato, né? Eu acho que os autores podiam... Sei lá, eu, por exemplo, nunca vou terminar as fanfics, elas são umas merdas, provavelmente ninguém leu, mas eu nunca vou excluir, entendeu? Porque aquela uma pessoa que leu, talvez gostou, talvez um dia ela queira reler novamente, né? Então eu vou deixar lá. E acho que os autores podiam fazer isso, assim, sabe? Mesmo que eles não vão terminar, mesmo que eles já não estejam mais naquela vibe, acho que foi um momento da vida deles que eles escreveram sobre isso, né? E muita gente pode ter lido. Então eu acho legal deixar as fanfics lá, sabe? Não excluir. E às vezes Eu também tenho 3 fanfics, eu acho, no Nayá. Uma delas eu completei, acabei não excluí nunca. Mas tem 2 que eu fiz uns 2, 3 capítulos e me cansei de escrever e nunca mais. Mas também não excluí. Às vezes a fanfic tem só um capítulo, mas a pessoa gostou tanto daquela ideia, sabe? Que às vezes ela volta pra ler e ela começa a imaginar sobre aquilo, a pessoa mesmo. Então deixa a fanfic lá, sabe? Foi uma ideia, é uma ideia válida, aconteceu. Muitas pessoas podem ter gostado, né? Deixem as fanfics lá, por favor. A gente agradece. Continuando aí, Kenzie, mais alguma coisa? Não, eu acho que só isso. Liana? Tá, uma dessas fanfics que eu li, eu não lembro o nome, eu sei que foi no Nayá, que era sobre a banda Avenged Sevenfold, que eu gosto bastante. Que eu não lembro muito da história, mas eu lembro que eu gostava bastante. Eu só lembro que a produtora da banda tinha se envolvido com o vocalista da banda, era algo assim, mas eu lembro que a história era muito boa. E tem outra do Avenged Sevenfold também, que eu comecei a ler ela no Nayá, só que depois o Nayá impôs as regras e ela migrou pro anime Spirit. Essa daí era sobre uma guria que ela tinha sido estuprada numa festa e ela não lembrava quem que fez isso. Aí depois ela descobre que era o cara por quem ela era apaixonada, que ela era da banda, enfim. E tem uma outra também, que eu li, essa era original, que foi no Nayá, que essa eu lembro o nome, é Um Sonho de uma Noite de Verão, que era sobre uma guria que ela trabalhava numa casa, ela se passava no século XVIII, e o dono da casa maltratava muito ela, e o filho dele depois voltou de viagem do exterior, eles eram amigos de infância e tal. E eu lembro que na época dessa fanfic a autora colocou uma enquete nos comentários que ela queria dar um castigo pro vilão lá da fanfic, e ela pediu sugestões, na época a minha sugestão ganhou, que era uma cena do Game of Thrones, lá, uma tortura que fizeram lá. Mas no fim a autora nunca escreveu, ela nunca terminou a fanfic e não usou a minha sugestão. E a Eliana ficou frustrada pra sempre. Não li mais fanfics. Mas então tá, esse foi nossa fanfics que a gente leu, né? No caso eu li muito mais que elas. Com certeza. Muitos mais. Eu era mais de escrever, não de ler. E isso foi o nosso podcast sobre fanfics. Espero que vocês tenham gostado. Mas acredito que tem bastante fãs de fanfics. Pessoal que pertence aos fandoms, né? Indicações, então. A gente vai fazer o último bloco, então, desse podcast. A gente vai indicar um conteúdo de cada mídia que a gente acha interessante. As minhas indicações dessa semana vão ser sobre o universo pós-apocalíptico zumbi. Porque eu sou viciada nessa premissa, eu consumo tudo que eles fazem sobre isso. E basicamente resolvi fazer sobre isso. Então, um livro. Guerra Mundial Z, do Max Brooks. Acho que é assim que fala. Guerra Mundial Z entrou nos melhores livros que eu li na vida. A história é muito, muito legal. É bem diferente do filme, sabe, gente? Não vá pela ideia lá do filme do Brad Pitt, porque é bem, bem diferente. A premissa do livro é que um jornalista, depois da guerra, resolve fazer um livro sobre a guerra dos zumbis, né? Um livro uns anos depois da guerra, pra contar sobre depoimentos de sobreviventes, sobre coisas que eles passaram naquele período. Então o livro começa bem do início, lá quando o vírus estava recém começando, e até o final, quando eles conseguem finalmente vencer a doença, né? E é bem legal mesmo. Ele é um livro que ele não cansa, por causa que
Cada depoimento de um sobrevivente é de 2 a 3 páginas. E é sempre algum acontecimento assim marcante, sabe? Muito show mesmo. E pá, bem legal. E ele mostra todas as partes da guerra, assim, por diversos pontos de vista de pessoas de diversas faixas etárias, de diversos países, o que estava acontecendo. Começando lá desde o início, quando o governo estava incompletando, ninguém sabia o que estava acontecendo. E bem aquilo de apocalipse zumbi mesmo, né? Que acontece. E daí depois, quando o negócio estourou e as pessoas não sabiam o que fazer, até o ponto que tava todo mundo já sobrevivendo, e no final, quando eles estavam se recuperando, assim. Bem legal mesmo. Um filme é Extermínio e Extermínio 2. Na realidade são 2 filmes, né? É uma série. Que em inglês é 28 Days Later e 28 Weeks Later. O Extermínio, ele começa bem parecido, é um filme de 2002, primeiro filme. Ele é um filme britânico, de baixo orçamento, que se passa... O filme se passa na Inglaterra. E começa bem que nem The Walking Dead, assim. O cara acorda, ele tava em coma no hospital, e ele sai na rua e não tem ninguém. Tá tudo vazio, destruído, lixo nas ruas. E é apocalipse zumbi, é o vírus da raiva que evoluiu. E as pessoas ficam, tipo, olhos vermelhos, sangrando, atacando as pessoas. E é uma doença, não chega a ser um zumbi, porque eles não estão mortos, eles estão doentes. E o contágio é muito rápido, assim, tipo, o seu sangue contaminado pegar em ti, 7 segundos e tu tá zumbificado. E ele não tá entendendo nada, sai na rua e tá no apocalipse. É muito legal esse filme. E tem uma cena que eu acho bem legal, que ele sai na rua, tá tudo destruído, ele não tá entendendo nada, né? E tem um monte de... Ele acha uma máquina de Coca-Cola quebrada. Ele começa a pegar a Coca-Cola. Ele bota na sacola. Daí ele anda mais um pouco, tem muito dinheiro. Ele começa a catar o dinheiro assim, desesperado. Que ele não entendeu ainda, né? Que acabou, não vai te adiantar de nada isso. A Coca-Cola talvez te hidrate, agora o dinheiro não vai te levar a nada. E o Extermínio 2, ele começa depois que eles já conseguiram erradicar a doença. E tem um centro de... A doença, ela foi um foco, não foi global, ela foi só na Inglaterra. Então, a ONU, pessoas de outros países vieram pra ajudar, né, eles a reconstruir e tal. Eles fazem um centro de restauração, assim, com sobreviventes e tal. Isso aqui daí tinha uma mulher que ela ainda tinha o vírus e ela vai pra lá. E você já sabe o que vai acontecer daí, né? Já dá pra imaginar daí. Então, bem legal. Extermínio 1 e Extermínio 2. Filme de zumbi. E a série que eu vou recomendar é Dead Set. Na real, ela é uma minissérie também britânica. Que é um, tipo, tá acontecendo um Big Brother, tipo, que nem aqui no que acontece no Brasil. E acontece apocalipse zumbi e ele vai mostrar o que vai acontecer com aquelas pessoas que estão presas na casa do Big Brother, não entendendo nada, que sem comunicação com o resto do mundo e tem um apocalipse zumbi acontecendo. É bem legal. Acho que são 4 ou 5 episódios, é bem curtinho assim, mas é bem interessante. Kenzie, indicações? Então, um livro que eu li, gostei bastante, que agora vai ser filme. Vai virar filme, acho que em junho ou julho, vai lançar. É Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Que é uma garota que tem 26 anos. E a vida dela não tem muita missão, a vida dela é o mesmo trabalho de sempre. Enfim, até que ela é demitida desse emprego, que é um café. E aí ela vai atrás de outro emprego. E ela se depara, ela consegue como cuidadora de um tetraplégico. E aí, a partir desse momento, a vida dela começa a mudar completamente. Então, eu acho que é bem interessante, vale a pena ver. A minha indicação de filme é Rush, A Morte Ouve, que é uma mulher muda, que ela acaba ficando assustada quando um serial killer começa a, digamos, tentar invadir a casa dela e ameaçar ela o tempo inteiro. Então, eu acho legal o final. É algo que tem um final, não é como todos os filmes de terror, que a maioria é aquele final que é um ponto de interrogação. Nesse caso, esse tem um final, o que eu gostei bastante. E uma indicação de série, eu acho que quem não viu ainda vale a pena ver Scream, tem no Netflix. É uma série da MTV, mas a Netflix transmite para os outros países. É bem interessante, só tem a primeira temporada. A segunda vai ser lançada em uma previsão para maio, mas eu acho que é bem interessante. Segue a linha do Pânico. O filme do Pânico vale a pena ver também. E dá tempo de maratonar Scream, a gente começa a segunda temporada, hein? Não perca essa oportunidade. São 10 episódios na temporada.
É só 10, né? 10, primeira temporada seguida. Eu vi Scream também, vale a pena, a gente também. Liana, indicações? Livro, eu vou indicar um livro que é bem velho, Rainha dos Condenados, da Anne Rice. Tem até um filme sobre esse livro, só que não relevem o filme, porque o filme não é fiel ao livro e não é muito bom quanto o livro. Esse livro faz parte de uma série de livros da Anne Rice, mas só que eu, por exemplo, consegui ler o livro sem ler os anteriores, dá pra entender direitinho. E minha indicação de filme é o filme Entrevista com o Vampiro, que também é baseado no primeiro livro dessa mesma série, da Anne Rice, que é um filme muito bom, é meu filme favorito. E ele conta a história de um vampiro e tal, que um repórter começa a entrevistar ele e ele conta como ele se tornou vampiro. E a série que eu vou indicar é Salem, que é uma série que tem 2 temporadas já e que a previsão da 3ª temporada é pra outubro. Ela conta a história de Salem, mais ou menos, da época que teve aquela histeria sobre bruxas e tal. Só que na série tem bruxas de verdade, elas estão tentando completar um grande ritual lá e usando os puritanos da cidade pra matarem por elas. É muito boa essa série, até vai ter a participação do cantor Marilyn Manson na 3ª temporada, que eu adoro. Então, isso foram as indicações e esse foi o nosso primeiro podcast. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. No caso, esse podcast está sendo lançado no meu canal, né? Catarina PTRB, que tem vídeos de séries e tal, filmes. E nós vamos fazer um canal separado pro podcast. Até pra ficar separado, não ficar misturado. O pessoal que curte o canal e não quiser ouvir o podcast. E pra quem quiser ouvir o podcast e não curte o canal, sei lá. Vai ficar separado. O podcast é o Fan Kingdom Cast. E a gente pretende fazer mais. Vamos ver se vocês gostaram. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no canal. Comentem sugestões para próximos vídeos. Isso a gente acha... É um vídeo podcast. No caso, a gente quer saber bastante o feedback de vocês. Vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acham que a gente deve continuar, os blocos que devem continuar, sobre o que vocês querem que a gente fale, entendeu? O que vocês querem ouvir a gente falar sobre. A gente tá aceitando sugestões, críticas, o que vocês quiserem nos comentários. Eu vou deixar meu Tumblr aí se alguém quiser me seguir e falar comigo. E vai ter um e-mail que nós 3 vamos ler, que é um e-mail do Fan Kingdom, que vai ficar aí embaixo nas descrições. Na descrição do vídeo. Mas eu vou deixar alguns links sobre o que a gente falou e coisas assim na descrição do vídeo, caso alguém se interesse. As fanfics que a gente falou que ainda estão disponíveis pra ler. As fanfics que estão disponíveis, que a gente comentou. As indicações, talvez o trailer de Esquadrão Suicida, alguma coisa assim a gente vai deixar ali na descrição, caso vocês queiram ver. E foi isso então, muito obrigada por ter ouvido até aqui quem ouviu, espero que vocês tenham gostado, a gente se divertiu bastante fazendo e vamos ver. A gente tava pensando em fazer uma enquete pra ver se até um tempo determinado alguém responder sobre o que vocês querem que a gente fale no próximo tema. A gente tava pensando em falar ou sobre strippers, que é bastante comum nas séries, isso sobre... Toda série. Tem shippers, todos os fandoms tem shippers, é uma coisa que tá bastante comum. Por mais inusitado que seja esse shipper. Tá dominando hoje em dia, né? Tem bastante. Antigamente não tinha tanto, mas hoje em dia o negócio pegando fogo. A guerra dos shippers, warships, tá tenso. E eu sou uma shipper alucinada, posso falar bastante sobre isso. As gurias nem tanto, elas shippavam, às vezes shippam alguma coisa, mas né, se vocês quiserem ouvir a gente falar sobre isso. Ou sobre séries em geral, as séries que a gente assiste, até pra vocês saberem o que a gente acha sobre as séries. Ou algum tema que vocês sugerirem que vocês achem interessante, a gente também tá super aberta às sugestões. Se vocês quiserem mandar e-mail, a gente tem a ideia de talvez, se vocês quiserem, claro, mandar de onde vocês são, qual o país, se vocês quiserem ser mais específicos, pra gente saber do público de onde vem, até pra gente saber o que falar, o que vamos falar, né? Se for só pessoal do Brasil, a gente, né, mas se tiver pessoal dos Estados Unidos, também a gente abrange mais, sei lá. De onde vocês são? Sugestões, qualquer tipo de sugestão. Então era isso, muito obrigada por ter ouvido até agora e até a próxima. Vida longa e próspera e que a força esteja com você.